Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje a gente vai fazer um vídeo de macroeconomia muito mais voltado para a Bolsa de Valores até do que o costume, até porque esse é um canal de Bolsa de Valores, da gente investir os nossos rendimentos, os nossos retornos, os nossos aportes em ativos financeiros e a Bolsa de Valores é a principal forma da gente fazer esses investimentos. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem visto que a Bolsa tem mantido um patamar de nível alto, perto da máxima, pelo menos nominalmente falando, e a gente está vendo um aumento da taxa de juros. E a gente sabe que no longo prazo eles têm uma correlação inversa. Então, quer dizer, quando a taxa de juros sobe, na verdade a gente tem uma bolsa em queda, né? Esse seria o racional. Então a gente tem duas opções aí. Ou a taxa de juros está errada e ela deveria cair um pouco em relação ao que ela está, ou se não, a bolsa é que deveria cair. Então a gente vai mostrar isso no vídeo de hoje. Então curta já o vídeo, se inscreva no canal, logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes da gente começar, é importante a gente explicar algumas coisas como o seguinte. Quando a gente fala taxa de juros, eu não estou falando de Selic, eu estou falando de taxa de juros mais de longo prazo, tá? Então a gente vai pegar sempre a taxa de juros de 5 anos. Eu vou pegar lá o racional que estava em 2016. Então em 2016 a gente vai pegar 5 anos, que era a taxa de 2021. A gente vai pegar 2019, que foi a menor taxa, né? 2016 foi uma das maiores taxas, ou a maior taxa da última década. 2019 foi a menor taxa, era aquela época que o Brasil estava céu de brigadeiro. E agora 2021, vocês vão ver uma média entre elas, então vocês vão ver a alta que está acontecendo nessa taxa de juros de 5 anos. A de 2021, 5 anos, vai ser a de 2026. De 2019 vai ser a de 2024. De 2016 vai ser a de 2021. E a outra coisa que eu quero lembrar para vocês é o seguinte: a bolsa, ela no longo prazo, ela sobe de acordo com o lucro das empresas. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver qual o tamanho do lucro, qual foi o estrago que o Covid fez, quanto que esses lucros reduziram, ou e quanto eles teriam que crescer para garantir a bolsa nesse patamar atual de preços, né? Porque se o juro cresceu e os lucros caíram, né, a bolsa deveria ter caído, a não ser que, como o mercado antecipa, ele está antecipando um percentual de aumento de lucros e a gente vai ver qual esse percentual é. Então, vamos já colocar aqui uma tabela, tá? E eu acho que eu posso aumentar aqui um pouquinho o tamanho dos números aqui para o pessoal poder olhar um pouco melhor. E aqui eu tenho todas as empresas do Ibovespa. A gente só tirou aqui os números os códigos que são em duplicidade, né? Tipo Bradesco tem BBDC3 e BBDC4, Petrobras tem PETR3 e PETR4. Aqui a gente tem o resultado operacional das empresas, o lucro operacional e o lucro líquido em 2019, que era o cenário de céu de brigadeiro, aqui em 2020, e aqui a variação de lucro líquido e variação operacional. O Açaí não tem lucro aqui líquido em 2019. A nossa planilha não puxou porque ele acabou de fazer a cisão agora. Então o lucro líquido dele estava consolidado junto com o do Pão de Açúcar naquele momento. Tá? Então o Açaí aqui está zerado nesse ponto. Então esse aqui acaba que tem aí um errinho que vai entrar aí de 1,5 bilhão mais ou menos. Em termos de lucro não significa muita coisa, porque a gente está falando de um total de lucro líquido em 2020 de 165 bilhões de reais, quer dizer, é menos de 1% que o Açaí representa no lucro total das 83 empresas que estão no Ibovespa, ou 81, né, tirando as duas que estão aí repetidas, Bradesco e a Petrobras. E aí a gente tem aqui que em 2019 o total de lucro líquido dessas empresas foi 235 bilhões de reais. Uma coisa que chama atenção aqui é o resultado operacional que subiu, mesmo com a Covid. Né? E por que aconteceu isso? Porque o Brasil ele tem muitas empresas exportadoras, ele tem muitas empresas que ganham com a alta do dólar como principais pontos de foco aí no próprio índice. Então, por exemplo, a Vale teve um aumento do resultado operacional de 19 bilhões para 74 bilhões, por exemplo.
A Vale, inclusive, foi uma das duas empresas que inverteu de prejuízo para lucro nesse ano aqui de 2019 para 2020, né? A outra, se eu não me engano, foi a Via Varejo. A Via Varejo também teve uma inversão. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu acho a Via Varejo aqui, ó. Ela saiu de um prejuízo de 1,4 bilhões para 1 bilhão. Só que, né, a gente vê aqui algumas questões que são interessantes primeiro no resultado operacional. Quando eu boto do maior para o menor em 2019, a gente vê aqui, olha só, que apenas a Via Varejo tinha um resultado operacional negativo em 2019, de acordo aqui com o site do Guinvest, né, que eu puxo as informações de lá. E agora em 2020 a gente vê muito mais empresas aqui com resultado operacional negativo. Eu não estou falando de lucro, eu estou falando de resultado operacional. Então a gente tem aí, ó, as empresas que o pessoal mais gosta de falar, né? Cogna, IRB, CVC, ó, BR Malls, que está começando a entrar na moda, que o pessoal fala. O pessoal parece que tem uma atração por esse tipo de empresa, né? E aí a gente tem aqui, né, o lucro líquido real, né? O que está acontecendo com as empresas. A gente vê que a Vale teve uma alta expressiva do lucro. Aí depois, em sequência, a gente teve os bancos aqui, bancos com quedas muito fortes. O total dos 4 principais bancos, Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil, 57,8 bilhões de reais de lucro. Em 2019, 84,5 bilhões de lucro. Eu não acredito que vá voltar para aquele patamar de 84,5, mas dá para ir para 77, por exemplo. Então aqui já é um potencial de aumento de 20 bilhões de reais. A própria Vale, é muito provável que com o preço do minério de ferro a $160, se ele permanecer, a Vale tem um lucro aqui que talvez chegue a 70, 75 bilhões de reais também. E aqui, por fim, né, eu acho que vale a pena a gente falar também da Petrobras. Petrobras teve um lucro líquido de 40 bilhões em 2019, um pouquinho inflado por causa da venda da TAG, que foi para o consórcio que tem a ENGIE Brasil, né? E a gente vê que o resultado operacional caiu de 144 bilhões para 116 bilhões, muito em função da queda do preço do barril do petróleo, que passou o ano todo ali numa média de 41, 42 dólares, mas agora, desde o início do ano, a gente já tem patamares de novo parecidos com os de 2019, acima de 60 dólares e com a vantagem que em reais, né, o dólar está a 5,50, 5,60. Então a Petrobras tem uma possibilidade aqui real, né? No quarto trimestre ela já gerou 25 bilhões de reais de lucro, então não acho errado a gente imaginar que a Petrobras, por exemplo, possa chegar em alguma coisa entre 50 e 60 bilhões de reais de lucro. Então se a gente somar só a participação de bancos, mais Vale, mais Petrobras, a gente tem aí um potencial de aumento de 50 aqui, mais 50 aqui, 100, mais os bancos 20, 120 bilhões. Então, quer dizer, a gente tem aqui 165 bilhões de lucro líquido, mais 120 que pode aumentar, viria a 285 bilhões. Se a gente pegar todas as outras empresas e aumentar aí 20 bilhões de lucro, a gente poderia ir para os 305, talvez 315 bilhões. Eu acho que mais do que isso seria forçar demais o otimismo, né? Então, em 2019, ainda pré-pandemia, sem problema nenhum, um mundo ok, né? Preço sobre lucro 17,93. É um preço sobre lucro alto para o Ibovespa, tá? O normal é a gente pegar ali alguma coisa em torno de 15 vezes, mas a gente vai ver nas taxas de juros por que chegou nesse patamar aqui. Tá? Preço sobre lucro atual, pensando esse lucro atual, 25,52. Agora, se eu pegar esse valor de mercado aqui e dividir por um lucro de 315 bilhões de reais, a gente já tem um preço sobre lucro de 13,39. Ou seja, para chegar em 15, a gente teria aqui, ó, um aumento de 11,96%. Então, quer dizer, no meu cenário otimista, Bolsa poderia subir 11,96%, apenas aqui com o aumento do lucro, né, das empresas em um cenário otimista. Agora, o que poderia fazer Bolsa subir também? Tá? O que poderia fazer é a gente puxar aqui taxa de juros e ver que
talvez esse valor aqui ele não deveria ser tão alto assim, tá? Mas na minha visão isso aqui já é mais difícil cair. A gente está em um cenário de Selic em alta, a gente tem aqui taxas de 5 anos, né? Então em 2016, por exemplo, olha só, teve gente que comprou título de 5 anos com taxa de 16,57 que venceu agora em 2021. Então a pessoa ganhou todo o valor de 16,57%. Aí você pensa, puxa, a pessoa comprou há 5 anos atrás um título e ganhou aí, dobrou o capital, né? Se a gente botar em valores compostos, isso dobra o capital. Só que se você pegar a bolsa lá atrás a 40 mil pontos, ela triplicou em valor nominal, né? Então quer dizer, aquele racional que a renda fixa, ela deve render menos do que a bolsa no longo prazo, tá? Agora, a pessoa que comprou em 2019, no início do ano, recebeu 8,66%. O Brasil foi melhorando, saiu reforma da Previdência, parecia que ia sair outras reformas antes da pandemia, e ele chegou a bater aqui uma taxa mínima de 5,63% e fechou o ano aqui alguma coisa em torno de 6,16%. Então essa taxa de juros de 6% é a taxa mais baixa que o Brasil já teve em 5 anos, né? Na verdade, essa taxa aqui mínima é de 5,63%. Naquele ponto, tá? Com esse tipo de taxa, o Brasil chegou a um preço sobre lucro de 17,9. Eu não contaria com esse preço sobre lucro de 17,9. Por quê? Porque a tendência é que essa taxa aqui ou fique nesse patamar atual, que é de 8,7, 8,8. Tá? Eu posso até dar uma olhada aqui direito. 8,73%. Se ela ficar nesse patamar, melhor cenário otimista que você tem é aquela alta de 11,9%. Se ela cair um pouco, você teria uma alta adicional. Só que eu não imagino que ela volte para esse patamar aqui, porque hoje, né, o cenário fiscal do Brasil é muito pior do que o daquela época. Em 2019 se imaginava que o Brasil voltaria para o superávit fiscal, superávit primário, em 2021, 2022. Hoje em dia a gente já está esperando 2026, 2027. Então hoje é muito pior, dificilmente a gente vai chegar nesse patamar aqui. Então, se cair um pouquinho, talvez tenha uma alta aí de 15, 20% na bolsa com todo o cenário otimista. E por que eu estou mostrando tudo isso? Né? Porque a gente atualmente está numa situação que assim, a bolsa pode subir? Pode, porque fluxo sempre pode subir. Né? A gente tem muitas empresas exportadoras que têm lucros muito grandes e que representam bastante do nosso índice. Então, essas empresas podem sim subir e acabar alavancando a própria bolsa. Então, quer dizer, se for apostar em bolsa, eu tenho falado muito, aposta nas exportadoras, né? Que são essas empresas que têm essa possibilidade maior de lucrar e que estão com a faca e o queijo na mão. Né? Eu nunca vi ciclo de commodities, todas as commodities subindo, o Brasil exportando, e a moeda, ao invés de apreciar o real em relação ao dólar, não, ela deprecia. Então, quer dizer, essas empresas ganham duas vezes, elas ganham na alta da commodity e na alta do dólar. Então, é aquela coisa, né? É o óbvio, inclusive que o mercado todo já está percebendo isso, que a gente já começou lá atrás. Mas a grande questão é o seguinte, se isso tudo der errado, o downside, né, a chance de queda é muito mais forte. Tá? Quer dizer, a queda não ficaria restrita a 11, 12, 15, 20% que seja. Né? Então, quer dizer, na hora que você tem um Ibovespa que se subir bem os lucros e etc., ele vai subir 20%. E na hora que cair, se cair, ele pode cair igual 50% no ano passado, a gente precisa tomar um certo cuidado. Né? E por isso que eu tenho feito algumas lives até sobre renda fixa, sobre próprios fundos imobiliários diferentes da renda da bolsa. Eles chegaram lá a 3.200 pontos em 2019, hoje estão a 2.800 pontos, então eles estão 15, 16% abaixo do valor, então talvez poderia ser uma proteção, tem um downside menor, né? Tem essa assimetria melhor, né, de risco versus retorno. Então, na minha visão, assim, claro que tem oportunidade. Quem é nosso assinante conhece essas oportunidades, a gente tem lá carteiras recomendadas. O problema é que se você pegar como um todo, você pode até se dar bem de a bolsa subir,
talvez até o lucro me surpreender mais do que dobrar em relação ao ano passado, mas a minha visão de relação risco versus retorno hoje, ela não está boa, né? Então, naquela questão ali do título do vídeo, né? O que vai acontecer, né? A bolsa está muito cara, né? Os juros vão diminuir ou os lucros vão subir? Provavelmente, tá? Os lucros vão subir muito e os juros devem se manter nesse patamar. Se os juros diminuírem um pouquinho esses de 5 anos, talvez até tenha um ganhozinho adicional que em vez de 11, 12% pode chegar a 15 ou 20, tá, no ano. Mas isso no melhor dos cenários de todos. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.